Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está ouvindo o nosso podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e é sempre uma alegria receber você aqui no nosso podcast. Para reforçar, eu gostaria de dizer para você que o podcast Papo Preto é um podcast produzido pelo Alma Preta Jornalismo, que se você não conhece, vá lá no nosso site, apoie o nosso trabalho. Nós somos uma agência de jornalismo independente. Então, nossa luta diária é, todos os dias, estar levando a notícia aos quatro cantos do Brasil e, por que não, no mundo. E nessa de levar a notícia, hoje nós vamos conversar sobre audiovisual. É a minha área de atuação e também do meu amigo Anderson, que está aqui para conversar com a gente hoje. Anderson, muito obrigado por aceitar o convite de vir trocar essa ideia com a gente aqui no Papo Preto. Olá, tudo bem? Eu que agradeço aí pelo convite, agradeço pela oportunidade, pelo espaço, né, para estar aqui conversando com todo mundo e quero dar um oi aí, um salve também para os ouvintes aí do podcast. Obrigado pelo convite mesmo, estou muito honrado. Legal. Hoje nós vamos conversar sobre a inclusão de profissionais pretos no mercado do audiovisual. A gente fez um levantamento, nós não, né? Na verdade, nós pegamos essa informação que foi feita uma pesquisa no mercado audiovisual brasileiro, que no ano passado, no caso 2020 e 2021, foram feitos mais ou menos 240 filmes. E desses 240 filmes, apenas 4% tiveram ali como os seus representantes de diretores ou roteiristas negros. E isso é pouquíssimo, pouquíssimo. Dá em média de 9 a 10 filmes que tiveram diretores, roteiristas ou até mesmo produtores executivos negros. E num país onde a maioria da população é negra, isso é inaceitável. Então, Anderson, antes de nós começarmos essa conversa em si, eu queria que você se apresentasse, falasse do seu campo de atuação e depois a gente retoma esse assunto, só para a galera conhecer mais um pouquinho de você. Claro, claro, vamos lá. Bom, meu nome é Anderson Jesus, né, tenho 44 anos, sou aqui da Zona Sul de São Paulo, né, nasci no Jardim São Jorge, mas vivi ali Jardim Niterói, Vila Missionária e tal. Sou da Quebrada. Aliás, se tiver galera dali assistindo, quero mandar um salve para todo mundo, né? Que é um lugar que está no meu coração. Sempre que eu posso, retorno lá para visitar os amigos, né? Pessoas queridas que eu tenho, né? Ali naquela região. E eu trabalho com produção audiovisual desde 2011, desde 2010, na verdade, assim. Mas a produtora, a gente começou a trabalhar mesmo com a produtora no final de 2011, né? Quando eu fundei a produtora. Comecei a estudar produção audiovisual em 2009 e em 2011 formei a produtora, fundei a produtora e a gente está trabalhando aí na produção de conteúdo para TV desde então, né? Publicidade, institucionais e séries documentais para alguns canais de televisão também e plataformas de streaming, né? Então, já estou aí há aproximadamente 12 anos fazendo audiovisual. Legal, legal. Então, conta para a gente um pouco dessa discrepância que existe. Eu também venho do audiovisual, e a gente percebe que isso é algo muito gritante. É claro, existe isso em várias outras profissões e outros segmentos, mas no audiovisual é muito forte, até porque estudar audiovisual e entrar no audiovisual implica uma série de fatores, como os Exato. equipamentos são caros, você precisa ter um network, né, para você conseguir se inserir ali no mercado de trabalho. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa tua experiência nesse mercado audiovisual que é tão embranquecido, né, no nosso país. Sim. O que você citou, a parte de equipamentos, né, trabalhar com audiovisual de uma maneira geral, ser muito caro, acho que já é a outra ponta, né, da coisa.
Eu acho que o problema já começa quando as pessoas não se enxergam dentro desse lugar, dentro desse mercado. Por outro lado, tem um outro fator também, que a formação no audiovisual também é muito cara, né? É inacessível, é muito cara, o moleque de periferia não tem acesso, né? Que teria, por exemplo, sei lá, tem uma escolinha de futebol, tem uma escolinha de música, às vezes, tem até um teatro, tal, né? Um curso ali de periferia, tal, mas para formação em audiovisual não tem. Além disso, eu costumo dizer que o grande, lógico que é uma opinião minha, né? O grande motivador, eu acho que o grande catalisador do tipo de racismo que a gente tem no Brasil, eu acho que é o audiovisual, é um dos maiores, talvez o maior, né? Por quê? Porque a gente está falando de 70 anos de novelas no Brasil, né? Que é um produto que até hoje é feito justamente porque ele é um produto que atinge, né, as massas, atinge, né, uma parte considerável da população. E só que, por outro lado, essa mesma população ela não se vê contemplada dentro daquele produto, dentro daquele conteúdo. Ou seja, pessoas pretas não se enxergam atuando e pessoas pretas nem imaginam que elas podem também trabalhar atrás das câmeras, produzindo, dirigindo, roteirizando. Não se imagina isso, né? Então, você não é o tipo de profissão que o moleque preto de periferia cresce sonhando em ter, né? Quando crescer. O que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol, cantor e tal, é isso, né? Ninguém, até atriz, ator, porque está ali mais em evidência, mas as pessoas que trabalham atrás das câmeras, trabalham nos bastidores, não aparecem. Então, tipo, pessoas pretas como nós não conseguem enxergar esse caminho como um caminho viável, né? E eu acho que ele é o caminho mais importante da estrutura, né, do audiovisual, porque ele é o caminho que tem a caneta na mão, né? É o cara que escreve o que um ator vai dizer, então ele evita que muitas bobagens sejam ditas, e muitas foram ditas ao longo da história, né, na televisão, e até hoje, né, não é uma coisa do passado, não, porque recentemente a gente teve uma novela que mostrou o quanto é importante você ter gente preta escrevendo novelas de pretos, né, escrevendo histórias de pretos. Então, assim, são áreas que, além de serem muito caras para serem acessadas, muitas dessas áreas não estão ali em evidência como sendo um caminho viável, né, como sendo um caminho possível. Então, essa também é uma das explicações para que a gente possa ter tão poucas pessoas dentro do audiovisual trabalhando atrás das câmeras. E a gente sabe que muito mais do que esses poucos que apareceram nas pesquisas, tem interesse em trabalhar na área, né? As pessoas, depois que crescem, começam a ter acesso, começam a entender um pouco mais, começam a buscar isso também como opção, né? E começam a, enfim, desenvolver o gosto por essa área. Só que aí ela esbarra numa outra questão, que é justamente não ter a abertura, né? Não ter esse espaço. É uma área que ela funciona quase que integralmente a partir do QI, né? A partir da indicação, a partir é quase que uma capitania hereditária, né? Vai passando de um para o outro ali, e às vezes até dentro da própria família, e não sobra muito espaço, porque é uma área de privilégio, é uma área, além de ser cara de entrar, é uma área de privilégio, uma área que dá dinheiro, que dá destaque, que dá protagonismo, né? Que dá red carpet. Então, as pessoas que estão lá não querem abrir espaço para outras pessoas entrarem, né? Então, essas pessoas, né, como pessoas brancas, geralmente acham que tem o aval para falar sobre qualquer coisa. Então, mesmo quando é uma história de uma personalidade preta, quando é uma história que é muito sensível a nós, povos pretos, essas pessoas brancas se sentem aptas, preparadas e estão disponíveis para contar essas histórias, independente de contar com com o nosso apoio ou com o nosso protagonismo ou não, porque é uma área de destaque, é uma área de protagonismo, é uma área que dá muito dinheiro, o audiovisual dá muito dinheiro. Então, esses caminhos, eles são, né, eu citei tudo isso para mostrar que por todos os lados é um caminho completamente fechado, né? A pessoa que quer realmente entrar nessa área, ela precisa ter consciência que ela precisa superar todas essas barreiras, né? E são barreiras muito difíceis de serem superadas, né? A gente está aí para poder provar isso e comprovar a dificuldade que é sobreviver de audiovisual. Sim, muito, muito, muito. Eu tinha um certo medo, eu sempre sonhei em trabalhar com audiovisual, mas eu me lembro que quando eu decidi
entrar de cabeça no audiovisual, foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu posso dizer que eu fiquei um ano aí batendo na porta até alguém abrir. É E esse difícil. alguém que me abriu foi uma pessoa branca. E quer dizer, eu fiquei um ano batendo na porta, eu sabia fazer, sabia trabalhar, mas Uhum. teve que alguém abrir a porta para mim. E além de abrir a porta, me levar para os lugares, que foi um amigo meu do Rio de Janeiro que falou: não, você vai trabalhar comigo. E eu não tinha câmera, eu não tinha computador, eu só tinha um estudo. Eu sabia Sim. fazer porque eu tinha estudado no Senac, numa bolsa que eu tinha conseguido. Uma das barreiras você já tinha conseguido superar, que foi a de Que foi a do estudo, estudar. porque eu não Aí teria agora grana tem para a pagar próxima, né? a próxima barreira. É a Então ele tinha próxima os barreira. equipamentos, ele tinha os contatos, então eu ia com ele. E foi uma experiência boa que eu tive, que eu guardo até hoje, mas eu sempre tenho isso na mente. Alguém tem que abrir o caminho para a gente. A gente não nasceu lá em cima. Então tem Não, que ter essa pessoa que abra a porta e nos deixe entrar. Eu acredito que exato. foi assim com você também. Foi. E como é para você hoje, A com chance, relação às pessoas que estão chegando nessa área, né? sim. Para a gente que é preto entrar no audiovisual, a chance de a gente precisar de uma pessoa branca ajudar é enorme, né? Porque eles estão por toda parte no audiovisual. Então, tipo, não tem muito para onde correr. Eu realmente precisei contar com a ajuda de pessoas que confiaram, né, em mim, que conseguiram ir além da questão de raça ou da questão que às vezes não é nem uma questão de raça. A pessoa não olha para você e fala, ah, não, esse negrinho não é capaz. Às vezes não é nem isso. Às vezes é porque você, pelo fato de ter uma origem humilde, às vezes não consegue ter a formação que eles pedem ou que eles esperam que você tenha, você vai ficando para trás em relação a outras pessoas que têm uma formação um pouco melhor, né? O que não deixa de ser também uma forma de racismo, um racismo estrutural, né? Tá dentro do pacote aí. Mas eu precisei também contar com a ajuda de pessoas brancas, né? Eu acho que nós éramos, quando eu comecei a faculdade de produção audiovisual, tinha mais de 100 alunos na sala. Só tinha 3 pretos. Só eu de preto terminei, né? Os outros, nenhum conseguiu terminar. E eu só terminei também porque eu tinha bolsa, né? Tinha uma bolsa integral de estudo e que eu consegui pelo Enem, né? Graças às ações afirmativas, né? Eu consegui ter uma bolsa integral e consegui fazer a faculdade. Mas quando terminei a faculdade de produção audiovisual, me deparei com essa dificuldade de agora sim, agora como que eu vou entrar no mercado? Né? Agora eu tenho essa dificuldade. O primeiro trabalho que eu tive, eu lembro que uma vez eu respondi tinha um site que eu nem sei se tem mais, o Tela Brasileira, que era de trabalho na área do audiovisual. E Tem sim, eu eu tenho também. ainda, eu entrei no Tela Brasileira, vi um anúncio, me candidatei para uma vaga lá de produtor, para fazer um programa de TV. E aí me chamaram, eu fiquei felicíssimo. Eu falei, nossa, que incrível, eu nem sabia que programa que era, não sabia o que era. Eu vou lá. E aí eu fui no endereço ali na Lapa. Quando eu cheguei lá, tem uma história interessante, porque quando eu cheguei lá, eu comecei a ver umas coisas estranhas. Eu passei no meio do estúdio, eu comecei a ver umas coisas estranhas, assim, tipo, gente, é bem esquisito aqui. Um negócio colorido, umas coisas vermelhas, aí tem um chicote ali pendurado, umas coisas assim. Aí, quando eu fiz a entrevista, a moça me falou, olha, é porque eu não sei se você sabe, que a gente não fala porque às vezes a pessoa nem vem, né? É que aqui é uma produtora de filme pornô, só que a gente tem um programa de TV. Aí eu fiquei olhando aquilo tudo, o estúdio, todas aquelas coisas e tal. Falei, cara, mano, que se dane, eu não tenho muita chance não, porque eu tentei uma parte de outras coisas por aí, ninguém deixou, eu vou ficar por aqui mesmo, porque pelo menos eles têm o programa de TV, e aí eu vou aprender algumas coisas aqui, eles têm o estúdio, eles têm a parte de equipamento toda, tal, entendeu? Eu vou fazer tudo isso aqui também, então, tipo, é o que eu tenho, e eles iam pagar um salário razoável, eu falei, não, é aqui mesmo que eu vou ficar. Fiquei lá durante tipo, um pouco mais de um ano, e foi onde eu aprendi bastante coisa, aprendi muita coisa, conheci muita gente legal, que são pessoas que, inclusive, algumas pessoas trabalham comigo até hoje, não nessa área, obviamente, mas que são pessoas que eram roteiristas, que escreviam textos e tal, e hoje eu consigo trazer essas pessoas para fazerem conteúdos no mercado convencional, né? De conteúdos, né, digamos que mais comuns, né?
Então, assim, foi um lugar que me abriu portas e que me abriu o olhar também para entender um pouco mais sobre a dinâmica ali do audiovisual. Foi a única oportunidade que eu tive trabalhando para uma produtora de terceiros. Nem quando eu saí de lá, eu não consegui mais trabalhar em nenhum outro lugar, né? Aí, eu tive que fazer o quê? Fundei minha própria produtora. Eu já tinha fundado na faculdade, né? Durante o período de faculdade, eu já tinha feito o CNPJ da produtora, né? Já tinha mais ou menos um plano ali definido do que eu queria fazer ali a médio prazo, que seria ter a minha própria produtora, porque eu fui para essa área, primeiro porque era uma coisa que eu tinha interesse em fazer, mas em primeiro lugar porque a minha primeira formação em artes cênicas e dramáticas. Minha primeira formação é como ator. Quando eu estava terminando a formação de artes cênicas, eu já sabia que eu teria dificuldade em trabalhar como ator sendo preto no Brasil. Preto, pobre, favelado, sem QI, eu já sabia, né? Tá difícil. É difícil para os caras que já estão aí há mais tempo, imagina para quem está chegando agora, né? Já é difícil para um ator branco, né, com pinta de galã. Imagina para mim, que não era um ator branco e não tinha pinta de galã, apesar de não me achar feio, mas não era o galãzinho padrão, né, da televisão naquela época. Então, eu falei, eu vou escrever, vou fazer curso de roteiro, vou fazer outras coisas, porque se ninguém me der trabalho, eu me darei, né? E aí foi por isso que eu fui começar a fazer outros cursos, e aí acabei chegando na faculdade de produção audiovisual. Pouco tempo depois que eu terminei, na verdade, 3 anos depois que eu saí da faculdade, eu já tinha escrito algumas coisas. Eu sempre fui apaixonado por séries, né, que chama de true crime, que são séries investigativas, criminais e tal, tipo que os gringos fazem, tal, investigação Discovery e tal, esses programas. Eu sempre adorei essas séries e eu vi que aqui no Brasil não tinha isso, né? E aí eu sabia que o Brasil tinha uma carência para produção de conteúdo independente, audiovisual, para canais de TV paga, de TV a cabo. Então eu comecei a esboçar algumas coisas desse tipo de série, desse formato de série, e aí eu comecei a mandar para alguns canais, também não tinha resposta. Até que um amigo me falou do nome de uma pessoa que a esposa dele tinha conhecido, tal, e aí eu fui atrás dessa pessoa no Facebook, mandei uma mensagem para ela me respondeu, me passou o e-mail, e aí eu peguei as ideias, eu tinha 3 ideias de programas, mandei essas 3 ideias para essa pessoa por e-mail, que era uma executiva de um canal de TV. E eu confesso que eu mandei sem nenhuma esperança de que ela fosse me responder, né? Porque eu já tinha mandado para muita gente e ninguém tinha me respondido. E ela me respondeu, cara. No mesmo dia ela me respondeu, já marcando uma data de uma reunião. Aí entrou a outra barreira, que ela quer ver alguma coisa. Eu não tinha nada gravado. Aí eu tive que ir atrás de fazer alguma coisa. Aí você entra na loucura. Eu não tinha dinheiro. Eu tinha comprado uma câmera com a rescisão da última empresa que eu tinha trabalhado. Eu comprei essa câmera e falei, eu não vou mais trabalhar para ninguém. Vou pegar essa câmera aqui, vou aprender a usar, estou na faculdade, vou, né, exercitar o máximo possível, fazendo foto, fazendo book e tal, e eu vou tentar me sustentar com foto até eu conseguir me estabelecer fazendo vídeo. E essa câmera foi o que me salvou, assim, né? Porque aí eu comecei a gravar algumas coisas com base no que ela queria assistir nessa primeira reunião que aconteceria, tipo, 15 dias depois. E aí eu gravei algumas coisas e levei para ela ver, né, esse conteúdo na reunião. E aí ela gostou e tal, ela falou, mas ainda não é isso que eu quero. Ainda eu preciso ver mais, eu quero já ver um episódio de 25 minutos, com 2 histórias, eu tinha levado uma história só, com 2 histórias no mesmo episódio, e aí você me traz daqui 1 mês. Beleza? Vamos marcar. Tal. Aí beleza, aí vou eu correr contra o tempo para superar uma outra barreira. Aí eu não tinha como produzir aquele episódio inteiro, aí eu pedi ajuda para algumas pessoas, fiz um empréstimo no banco, já sabendo que eu não ia pagar, era a única coisa que me restava era esse empréstimo. Eu fiz o empréstimo, peguei o dinheiro, comprei outra câmera com jogo de lentes, que eu precisaria de umas lentes melhores e tal, e aí eu fiz esse episódio, aí gravei esse episódio, obviamente tomei bomba no banco, né? Fiquei um tempo lá sem pagar, já sabia que eu ia ficar sem pagar mesmo, mas eu tinha esperança que eu fosse vender esse programa, só não sabia que ia demorar tanto. E aí eu apresentei novamente esse episódio para o canal, e eles me responderam, aprovando e tal, tudo ok, beleza, só que assim, a gente só vai conseguir assinar o contrato daqui a algum tempo. Falei, tá bom, eu esperei, achando que seriam poucos meses ali, sei lá, algumas semanas.
para um cara que não tinha dinheiro nem para comprar um cigarro solto, na época eu fumava, tinha dinheiro para comida, não tinha dinheiro para comprar um cigarro solto de 50 centavos, sabe? E estava realmente passando muita dificuldade. Até que um dia, um ano e meio depois, eles entraram em contato comigo e o programa tinha sido realmente, finalmente, vendido, né? A gente conseguiu colocar um programa num canal de TV a cabo, né, internacional, um canal americano, e eu precisei só que uma pessoa, né, uma mulher branca, que é a Krishna, que é minha amiga até hoje, Krishna Marron, pessoa maravilhosa, de uma acessibilidade assim que a gente não vê muito nesse mercado audiovisual, né? É uma pessoa muito solícita, ela está ali sempre à disposição, pessoa muito generosa, e todo branco devia fazer isso, até como reparação histórica. Ela foi essa pessoa que me abriu as portas e, tipo, ela sem conhecer a produtora, até porque não existia produtora. A produtora era no meu barraco mesmo, que era em cima de um boteco, lá eu morei 6 anos na Zona Leste, nessa época eu morava lá em São Miguel Paulista, Jardim Pantanal, chovia, enchia de água até o teto, né? E a produtora era isso, era eu, um computador no colo, meu colchão no chão. Isso era a produtora, né? E eu de samba canção atendendo o telefone, né? Quando alguém ligava para pedir uma informação, orçamento, alguma coisa. Então ali surgiu essa oportunidade que foi muito importante e ela, né, abriu as portas sem me conhecer, me viu 2 vezes na vida, tinha me visto não 2, 3 vezes e nunca foi na produtora, nunca procurou saber o que eu tinha, se eu falava inglês, se eu não falava, ela só comprou o programa, simplesmente comprou um programa. Então, assim, esse é o tipo de espaço que a gente precisa, esse é o tipo de abertura que a gente precisa que seja dado, para que a gente possa mostrar o nosso talento, nossa qualidade, né, o nosso potencial, só que, infelizmente, a gente depende que essas pessoas abram essas portas, porque essas portas estão, a chave dessas portas estão na mão delas, está na mão delas, né? Então, a gente depende que essas pessoas façam isso. Infelizmente, ainda é assim. Então, a nossa luta hoje no TNM e nós, nas produtoras que nós temos, o TNM Prod e a Iracema Rosa Filmes, que foi a primeira produtora que surgiu, é que a gente possa crescer o suficiente para que a gente, né, tenha tranquilidade de, no futuro, poder fazer isso por outras pessoas pretas também. E a gente já tem começado aí enfim, a gente já tem conseguido fazer isso, é muito importante. Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. Legal. E eu queria que você falasse também, ô Anderson, essa questão que gera muita polêmica de narrativas, né? Que você comentou sobre isso, que muitos filmes que retratam a nossa história e são dirigidos por pessoas brancas. Então tem, às vezes, são roteiristas brancos, são diretores brancos, são pessoas brancas que constroem a história e contam ela. Sendo que, hoje em dia, não existe essa desculpa que, não achei, eu não encontrei pessoas pretas para produzirem, ou para roteirizarem, ou para fazerem. Já que tem a sua produtora e não sei quantas outras. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre ainda essa postura de muitas empresas, ou até mesmo patrocinadores, de seja um comercial, seja um filme, um longa, um curta, seja para publicidade, essa dificuldade que essas pessoas têm de não nos chamarem para fazer esse tipo de produção que muitas das vezes relata a nossa necessidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, um dos motivos é aquele que a gente já falou aqui, né? Eles estão por toda parte. Então, tudo que pinta como possibilidade de ser produzido, de ser feito, eles fazem, né? E eles querem ocupar esse lugar de protagonismo, esse lugar de destaque, de prestígio, de privilégio que o audiovisual traz, né? Eles têm fixação pelo o red carpet, né? Então, tipo, entre eles estarem lá e a gente, é lógico que eles querem estar. Mas existe uma outra coisa que eu costumo chamar, que é quase uma patologia. Eu costumo chamar de síndrome de Fiuk. O que é a síndrome de Fiuk para mim?
Eu que inventei essa história, que, tipo, me perdoe quem se sentiu ofendido com isso, mas para mim é algo que todas as pessoas brancas têm, ou pelo menos a maioria delas, a maior parte delas, às vezes até involuntariamente, às vezes até inconscientemente, de achar que elas estão aptas a fazerem qualquer coisa. Então, eles acham mesmo que eles podem falar sobre racismo. Por quê? Porque eles estudaram em boas escolas, eles tiveram uma boa formação e tal, e eles acham que realmente eles estão aptos a isso. Né? É aquela coisa do privilégio branco, do hétero cis, né? Que tipo, ele está ali no topo da cadeia evolutiva, ele acha, né? Acha ele que está nesse lugar e que ele pode falar sobre qualquer coisa, porque ele é inteligente pra caramba, porque ele estudou na melhor escola de Higienópolis, sabe? Ele pode falar sobre qualquer coisa. Então, o que eu chamo de síndrome de Fiuk é isso, é o cara que ele não tem talento nenhum, mas só pelo fato dele ser branco e ser privilegiado, ou vir de uma família que tem possibilidade de abrir portas, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que disser para ele fazer, ele vai fazer. Ah, você pode ser ator, ele vai querer ser ator, por mais medíocre que ele seja. Ah, você pode ser cantor, ele vai ser, por mais medíocre que ele seja. Pode ser apresentador, roteirista, diretor, pode ser qualquer coisa. Ele vai fazer qualquer coisa. Ele vai fazer qualquer coisa. A autoestima dele é trabalhada ao longo de toda uma vida para ele ocupar todos os espaços que ele puder. A nossa, pelo contrário, né? Inclusive por eles. Aí a gente volta lá nas novelas, 70 anos de novelas no Brasil, as novelas dizendo para todos que preto é criminoso, é bandido, é empregada doméstica, é o motorista, é o entregador, é o pedreiro, ou é o traficante, ou é a negra da cor do pecado com corpo escultural que para a favela quando ela passa com toda a sua malemolência do carnaval. Então, tem todo esse estereótipo que é feito em torno do preto, que foi feito a partir da televisão e foi feito a partir das narrativas do audiovisual, e que isso tanto mina a autoestima do preto, como educa, entre aspas, o branco a olhar para o preto dessa forma, como sempre, né? Tanto que isso faz efeito que a televisão brasileira ela é uma das maiores influenciadoras, ainda, mesmo com o advento da internet, ela ainda tem uma grande importância, ainda tem uma grande relevância, números altíssimos de audiência, e o bolo publicitário, quando é dividido e vai para as mídias, né, está aí para provar isso. A televisão aberta ainda leva mais de 50% de toda a grana, todo o orçamento de publicidade, porque a televisão ainda influencia muito as pessoas, certo? Então, por outro lado, existe a necessidade de nós ocuparmos esse espaço justamente para que a gente possa começar a subverter isso daí, né? A mudar isso daí. Só que isso só vai se dar a partir do momento que a gente encontrar essas portas abertas, esses espaços abertos, que as pessoas se livrem da síndrome de Fiuk e comecem a entender que há casos de situações narrativas. A gente pode falar sobre qualquer coisa, a grande verdade é essa. A gente pode falar sobre qualquer coisa. Mas eles nos questionam quando a gente fala sobre qualquer coisa, e mesmo quando o assunto, o tema é racismo, ou tem um recorte racial, ou tem um recorte ali de classe, eles também acham que pode falar disso, mesmo não pertencendo a nenhuma dessas esferas, entendeu? Então, esse é um problema que realmente precisa ser resolvido na base, a começar pela autoeducação antirracista que o branco precisa fazer. Entende? Você precisa, sendo dono dos meios produtivos, você precisa entender que, na hora de fazer uma novela sobre escravidão, você tem que chamar pessoas pretas para produzir, dirigir, roteirizar e atuar. E não colocar isso na mão de uma pessoa branca, porque a chance de dar problema é muito grande. Como aconteceu na última novela aí chamada Nos Tempos do Imperador, como se você... Né? Como se já não fosse ruim o suficiente você trazer à tona novamente essa romantização em torno da família imperial, né? Que tanto mal fez ao Brasil, e a gente tem os reflexos disso até hoje. Como se a família imperial não fosse a responsável pela escravidão no Brasil, né? Que durou tanto tempo, e a gente também sente os reflexos disso até hoje. Então, eu costumo dizer que a televisão ela tem um verdadeiro fetiche por fazer novelas de escravidão pelo menos a cada 2 anos. É como se eles quisessem, né, de maneira subliminar, a cada 2 anos nos dizer de onde nós viemos, né? Eles acham que a gente veio dali. Só que eles não deixam a gente contar essas histórias. Porque se a gente contar essas histórias, a gente vai contar essas histórias
para além dali, né? Começando antes disso e mostrando exatamente como que aconteceu durante a escravidão, que não é aquilo que os livros de história mostram, que não é o que a novela do Imperador mostrou, não é. A gente sabe exatamente como foi que a coisa se deu e principalmente como que essa coisa terminou depois também, né? Porque não é Princesa Isabel nossa rainha, né? Nossa heroína, né? Então, todos esses erros mostram a necessidade de nós estarmos em todas as esferas da produção audiovisual. O problema é que a gente ainda tem que ficar apelando para que as pessoas entendam isso, pessoas brancas, entendam isso e que cedam o espaço para que a gente possa entrar, né? Para que a gente possa trabalhar e atuar. Então, eu acho que essa é a única forma de nós revertermos isso, e eu acho que o audiovisual ele é um dos principais motivadores de todo esse problema racial que a gente tem no Brasil, e eu acho que a solução também deve se passar por aí. Exato. Eu tiro o chapéu e concordo plenamente. Anderson, a gente está chegando, infelizmente, ao final do nosso programa. Eu disse para você que eu eu amo falo conversar demais sobre isso, eu ficava aqui horas e horas. Mas isso não acaba por aqui, porque aproveitando que você está aqui, o Alma Preta vai inaugurar a sede presencial aqui em São Paulo, na Zona Leste. Que legal! E o convite já está estendido para você, Anderson, e para vocês também que estão aí acompanhando. Quando a gente tiver a data certinha, a gente já fala para vocês. Mas antes de ir embora, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Eu queria que você deixasse o site da produtora, as redes sociais e também as suas, para as pessoas ir lá, conhecer a sua produção. E por que não os patrocinadores aí ir lá e fazer uma produção com você, né? Por que não? Venham fazer, faz com a gente, em parceria com a Alma Preta também. Estamos juntos aí para compartilhar, dividir e mostrar toda a nossa força, nosso potencial. Eu só quero fazer um adendo na última pergunta que você me fez antes da gente finalizar, que é o seguinte, respondendo de maneira contundente, não, pessoas brancas não devem falar sobre tudo e, principalmente, não devem contar as nossas histórias. Deixe que a gente conte as nossas histórias. Então, ponto, não devem contar as nossas histórias, a gente conta. Muito obrigado, eu quero deixar então aqui o meu Instagram é Anderson Jesus TV, tudo junto, né? O do TNM, que é uma de nossas produtoras, é tnm.prod, P-R-O-D, né, de produtora, e da Iracema Rosa Filmes é @Iracema Rosa Filmes mesmo, tá no Instagram. Então segue a gente lá para ver todas as coisas que a gente já fez, né, e tudo que a gente vem fazendo também. Estamos aí com muitas produções ao longo de 2022 aí já sendo feitas, preparadas e em breve, né, vão estar aí nas telas de vocês. A gente está inaugurando um canal do TNM numa plataforma de streaming, que é o Look. Então, quem quiser ver as produções do TNM também em vídeo, entra lá no Look, né, que é uma plataforma nacional de streaming, e a gente tem um espaço lá dentro, um canal, uma página só nossa lá dentro, com todas as nossas produções. Então, é isso aí. Só seguir a gente nas redes sociais e acompanhar tudo que a gente tem feito. Eu já estou seguindo aqui, já estou seguindo você, estou seguindo a TNN e também estou seguindo a Iracema. Então, galera, os links também vão estar aqui embaixo no card. Vai lá, conheça o trabalho do Anderson, as produtoras. Quiser contratar, entre em contato com ele. E muito obrigado por você que chegou até aqui no final do nosso programa. O meu Instagram é iago.rodrigues. É o primeiro que vai aparecer lá. Siga a gente para acompanhar os nossos trabalhos também. Muito obrigado. Vá lá no nosso site, almapreta.com. Apoie o trabalho da mídia negra independente. É isso. Valeu, galera. E até o próximo Papo Preto. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.